Olá pessoas, eu sou Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento. Sejam bem-vindos ao meu estúdio. Hoje eu vou experimentar fazer um vídeo duplo, vou falar sobre dois filmes: Luta pela Fé, a história de Padre Stu e A Hora do Desespero. Em Padre Stu temos Mark Wahlberg interpretando um ex-lutador de boxe desbocado e cheio de problemas que decide seguir para Hollywood para virar ator, mas no meio do caminho ele descobre Jesus. Baseado em uma história real, o roteiro utiliza de todas as reviravoltas possíveis, como por exemplo se tornar católico por causa de uma mulher e depois de um acidente de moto abandoná-la para seguir o sacerdócio. O filme se passa nos anos 70 e além de Wahlberg tem Jack Weaver e Mel Gibson como os pais do Padre Stu. Curiosamente, lá nos Estados Unidos, a classificação etária é 18 anos, provavelmente por causa dos palavrões. Aqui no Brasil é 12 anos, que é o que eu esperaria de um filme sobre religião e fé. Mas o problema é que o filme é chato. Muito chato e com praticamente nenhum valor de entretenimento. É uma obra sem carisma, sem personalidade, que existe apenas para Wahlberg, que além de atuar e ser o produtor do filme, deixar claro para o mundo as suas convicções religiosas. E ele é tão sutil que ele chamou Mel Gibson para atuar com ele. Antes que vocês achem que eu tô reclamando desse filme porque ele tem um teor religioso, eu prometo que esse não é o motivo. Eu não me importo com o teor, eu não me importo com os vieses, o que eu me importo é com uma boa história, com um filme que faça eu querer saber o que vai acontecer com os personagens e com o rumo da trama. O próprio Mel Gibson tem um filme que não é bom por vários motivos, mas é eficiente em fazer o exercício da fé dos personagens, que é Sinais, do M. Night Shyamalan. E se tem uma coisa que o filme do Padre Stu não é eficiente. Ele parece estar no piloto automático o tempo todo, não tem vida, é sem nenhuma criatividade, as coisas são porque são e ele não tem ânimo para fazer nem a pregação da maneira certa. Stuart Long, depois de abandonar o boxe, segue para Los Angeles para tentar virar ator, mas tudo que ele consegue é trabalhar em um mercado. Lá ele se apaixona imediatamente por Carmen, uma das freguesas do mercado, e passa a persegui-la num comportamento que é no mínimo inaceitável. Mas tudo bem, talvez nos anos 70 fosse normal. Daí ele segue a moça até uma igreja e, como ela é católica, a única maneira dele ter um relacionamento com ela é se convertendo ao catolicismo, sempre se lembrando que sexo só depois do casamento. Ah, esqueci de dizer, Stu e a sua família deixaram de acreditar em Deus depois que o irmão do Stu morreu quando ele ainda era criança. Mas daí, num bar, ele conversa com Jesus. Pois é. Que diz pra ele não dirigir bêbado, mas ainda assim ele dirige a sua moto, sofre um acidente, depois ele tem uma visão da Virgem Maria e depois dele transar com a Carmen na cama de um hospital, ele decide virar padre. E claro, ele quase não é aceito no seminário, mas acaba conseguindo, e durante os estudos ele é diagnosticado com uma doença degenerativa que faz ele perder o controle das próprias pernas. E assim, um problema acontece depois do outro, o que torna o problema anterior menos importante e, acredite, essa minha narrativa da história é muito menos chata do que a do filme. Até porque as coisas do filme parecem que acontecem porque sim, sem nenhuma urgência ou consequência. O personagem se livra dos seus problemas com uma frase de efeito qualquer e com um sorriso idiota no rosto, como por exemplo, o final do romance com a Carmen. É um dos romances mais sem importância que eu vi na minha vida. Ele é completamente deixado de lado sem nenhuma consequência que a gente fique sabendo. O roteiro tenta fazer parecer que tudo é muito difícil para o personagem, mas no final parece que é tudo muito fácil. As coisas vêm e vão muito rápido e nada tem importância. E isso, junto com uma fotografia escura e uma narrativa descompassada, deixa o filme extremamente chato. Os diálogos são ruins, com pérolas de sabedorias que a gente não tem muita certeza se deveriam ser oferecidas, e as cenas que deveriam ser comoventes são óbvias. Parece que a diretora não tinha a menor ideia de como contar uma história que fosse no mínimo interessante. Se era para ser um exercício de fé, tudo que eu vi foi um cara que conseguiu tudo que ele quis com as dificuldades colocadas na tela só para parecer que ele teve dificuldades. E o Mark Wahlberg, bem, não era a pessoa certa para o papel. Ele não é um grande ator. Já provou que, com o estímulo certo, ele é capaz de entregar uma boa atuação, como em Bug Nights ou em Os Infiltrados. E o seu Padre Stu até passa por uma transformação física, mas nada que faça o personagem perder o ar de sujeito entediado, perdido e zoeiro que não liga pra nada. Se havia esperança de que existia algo mais interessante nas entrelinhas da história, esse algo nunca vê a luz do dia. Ô, filme chato! E o segundo filme desse 2 em 1 de hoje é A Hora do Desespero.
Amy é uma mulher que tem 2 filhos e perdeu o marido em um acidente de carro 1 ano antes e agora tem problemas para se relacionar com seu filho mais velho, que ainda está traumatizado por conta do acidente. E num dia comum, a filha mais nova já foi para a escola, ela vai acordar um moleque que não está muito afim de sair de casa. Então ela decide tirar um dia de folga e vai correr pelas florestas em torno da sua casa para relaxar a cabeça. Esse conflito inicial tem um ar meio melodramático, mas serve para construir o enredo e a personalidade dos personagens. Acontece que enquanto Amy está fazendo o seu jogging no meio do nada, ela recebe no celular um alerta sobre algo errado que está acontecendo na escola do seu filho. Dirigido por Philip Noyce, dos bons jogos patrióticos de perigo real e imediato, A Hora do Desespero usa de um mecanismo inteligente, já que, por ter sido filmado em plena pandemia, aproveitou o distanciamento social como recurso de narrativa. É uma produção nitidamente barata, com poucos atores, 3 ou 4 locações, que foca basicamente na personagem principal interpretada por Naomi Watts, que passa uns 90% do tempo do filme no meio de uma floresta, interagindo apenas com seu celular. E ela entrega uma ótima atuação que capta o desespero que uma mãe poderia sentir numa situação daquelas. Mas não é só no emocional. Fisicamente, a atriz consegue fazer a gente sentir as suas dores. Há um belo crescendo de emoções. A personagem está cansada, deprimida, e ela tenta se aproveitar do ar puro para relaxar, até que carros de polícia passam correndo por ela. Então, surge uma mensagem de emergência no celular. Algo muito errado aconteceu na escola. E sem conseguir entrar em contato com o filho, ela começa a ficar muito preocupada até que um policial liga e começa a fazer perguntas. A gente sente a angústia da personagem aumentando e a interpretação de Naomi Watts é ótima. A gente sente todos os sentimentos que ela tem naquela situação. E o diretor tem as manhas de manter os olhos do público interessados a maior parte do tempo, dançando com a câmera, de uma maneira que a gente sente a instabilidade emocional da personagem no meio do nada. Mas passado esse impacto inicial, a partir do começo da jornada de Amy até o seu objetivo, a atenção vai se diluindo, principalmente quando a gente entende que há uma intenção deliberada de enrolar o público o máximo de tempo possível naquele meio do nada, e foi nesse momento que eu comecei a me desconectar da personagem. O celular é o objeto mais importante do filme, sem ele não existe conexão com o resto do mundo, sem ele não existe exposição, mas em vez de valorizar e explorar o drama do isolamento, o diretor decide focar demais na tela do aparelho. Há um esforço para manter a atenção, mas em algum momento parece que o roteiro tenta demais e força a narrativa, e eu passei a prestar mais atenção nos erros do que nos acertos. Tá, a mulher está correndo desesperada no meio de uma floresta, então ela tropeça e se machuca, pode ser algo previsível e aceitável. Os policiais entrarem em contato com ela de maneira persistente também é aceitável, dadas as circunstâncias. Quando Amy, com 1 ou 2 ligações, consegue um informante para narrar tudo o que está acontecendo na escola, eu comecei a me incomodar. E ficou ainda pior quando ela se tornou figura central em toda a trama. Ela conseguia mais informações que a polícia. A minha suspensão da descrença foi por água abaixo de vez quando ela se tornou a negociadora de reféns. Aí não deu. A Hora do Desespero tem uma premissa muito boa, uma direção eficiente e é impossível não simpatizar com os sentimentos da protagonista, ainda mais com a ótima atuação da Naomi Watts. Mas o roteirista viajou demais e perdeu a mão, infelizmente. Qual o melhor filme com teor religioso que você viu na sua vida? Deixe uma resposta nos comentários, inscreva-se no canal, manda um pix e deixa o seu valeu. E se você gostou dessa crítica dupla, ajuda o Nerd Rabugento, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Quanto mais gente aparecer por aqui, maior o canal fica. Ah, e se você quer saber quais notas eu dou para os filmes que eu assisto, me segue lá no Tract, é o único lugar que eu dou notas. E o link está na descrição desse vídeo.